Deixa eu ver aqui apenas onde que eu tinha parado. Jesus, ele deixa bastante claro no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim, João 3,5. Os irmãos estão abrindo, então espera um pouquinho. João 3,5. Notem o estabelecimento já de Jesus com relação ao batismo. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele coloca para aquele homem, para aquele fariseu chamado Nicodemos, de que não bastava o ser judeu, não bastava o ser circuncidado. Jesus diz, Nicodemos, tu precisas nascer de novo. Nicodemos, a tua circuncisão pode ser um pacto, pode ser um sinal, e de fato é um sinal da antiga aliança. Mas Nicodemos, eu fiz agora uma nova aliança. Eu fiz agora um novo testamento. Um testamento com base no quê? Com base na minha própria vida, no meu próprio sangue. Um testamento de que todos aqueles que estão em mim, todos aqueles que o Pai envia a mim, eu de modo algum lançarei fora, como a gente vê bastante, principalmente no Evangelho segundo João. E a gente vê aqui, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos, a tua circuncisão, ela te coloca dentre o povo judeu. Nicodemos, a tua circuncisão, faz parte da antiga aliança. Agora uma nova. E você precisa então se conformar à nova aliança. Mas não creia que simplesmente há uma troca. Tipo assim, houve um upgrade. Houve uma atualização na aliança. Agora não é mais circuncisão. Atualizem a sua circuncisão. Agora ela se chama batismo. Não, não foi dessa forma. Foi uma nova aliança. Um novo sacerdócio. Um novo templo. Não mais um templo físico, mas sendo a igreja do Senhor. Uma nova forma de enxergar o povo de Deus. Não mais da forma do Antigo Testamento, mas tudo com relação a Cristo. Por quê? Por causa daquilo que nós lemos antes em Lucas 24, 44, de que o que estava na lei, o que estava nos profetas, o que estava nos salmos, dizia respeito a Jesus Cristo, ok? Então, de um lado, a gente tem no Antigo Testamento mostrando que as crianças deveriam ser circuncidadas e que quando os adultos eram admitidos, eles também deveriam ser circuncidados. De um outro lado, num primeiro momento, a gente tem no Novo Testamento uma demonstração de que aqueles que iam sendo batizados pelo Senhor, aqueles que iam crendo no Senhor, iam sendo batizados. Aqueles que iam professando a fé em Jesus, iam sendo batizados. Agora, como é que a gente faz para entender de um modo mais claro com relação à circuncisão de crianças? Se a gente abrir, agora eu vou abrir primeiro, né, para ver se está correto aqui. Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11. Esse é o versículo que demonstra para nós, de um modo objetivo, que o batismo ele não transfere salvação. Okay? De que o batismo ele não confere nenhum poder salvífico a ninguém. Romanos 4, versículo 11.
E recebeu o sinal da circuncisão, falando de Abraão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. O que o apóstolo está escrevendo? Nada mais, nada menos do que isso. Crentes, entendam uma coisa. Abraão foi circuncidado e teve fé? Ou Abraão teve fé e foi circuncidado? Teve fé e foi circuncidado. Notem. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Então, o Senhor ele coloca de um modo bem objetivo aqui para nós a sua palavra, de que o batismo não transfere nenhuma salvação. E essa é a principal forma das pessoas geralmente atacarem o batismo infantil. Dizendo que os que batizam os infantes, que batizam as crianças, estão dizendo que elas já são salvas. E a gente, então, pode rebater amorosamente dizendo, não, irmão, eu não creio de modo algum nisso. Porque Abraão foi circuncidado depois que ele teve fé. Ou seja, eu não estou colocando no batismo um poder de salvação. O poder de salvação, ele está onde? Na fé dada pelo Senhor, que vem antes do batismo. Que vem, no caso de adultos, aqui de um modo mais objetivo, que vem antes de ele ser batizado. Como já diz um certo teólogo, para a questão de adultos, o batismo ele é um selo, ele é uma marca daquilo que já aconteceu interiormente. Então, o indivíduo, já é um crente. Pelo menos é assim que ele pelo menos vem esboçando até aquele momento. Vem praticando as boas obras. Ele já é um cristão. Então, porque ele já é um cristão, porque ele já creu, porque ele já se arrependeu, porque ele já demonstrou os frutos do seu arrependimento, então ele é batizado, meio que confirmando aquilo que ele já havia feito. Então, de modo algum, o batismo ele tem o caráter de transferir a salvação, de dar a salvação, ou muitas vezes até de selar a salvação. Quantas e quantas pessoas que lamentavelmente a gente conhece que são batizadas, mas não vivem nenhuma vida cristã, né? Cresci com muitas pessoas dentro da igreja que hoje você as encontra e elas foram batizadas, mas elas não têm nenhum resquício assim de boas obras, de bom proceder cristão. Queira o Senhor que no seu tempo oportuno as desperte, mas até o momento não houve nenhum despertar genuíno. Então o batismo ele não transfere a salvação para nenhuma pessoa. A gente tem um versículo muito claro, talvez um dos muito claros, que trata dessa questão das crianças no Antigo Testamento e elas são colocadas no Novo Testamento. Mas antes de eu abrir esse versículo, queria só citar uma coisa bem importante que a gente precisa ter noção. Esses dias eu estava falando com o irmão na internet e ele comentou e concordei plenamente com isso, porque até já tinha visto. A gente não deve ler o Novo Testamento, a gente não deve ler o Novo Testamento querendo que ele contenha todas as informações que estão no Antigo Testamento. Porque a gente corre esse perigo constantemente. Qual que é a questão prática? A gente lê alguma coisa no Novo Testamento e a gente pensa assim, mas isso aqui está pouco explicado. Isso aqui não, isso aqui devia ter mais coisa por trás. A gente não tem algumas doutrinas no Novo Testamento que elas parecem assim ser tão pequenas, tão... meia dúzia de versículos para explicar essa doutrina. Aí, coitado do teólogo, tem que se matar estudando para entender aqueles 6 versículos porque não acha outro lugar. Por exemplo, na questão da cobertura das mulheres, lá em 1 Coríntios, aquele conjunto de versículos é o mais claro do Novo Testamento. E a gente pensa assim, será mesmo que é assim? Será que é mesmo dessa forma? A questão é que Deus não se preocupou, e ele tem uma santa razão para isso, e os apóstolos,
movidos pelo Senhor, escreveram as cartas, não preocupados com isso, que é o quê? Recapitular tudo aquilo que eles já sabiam. Eles não precisam ficar escrevendo de novo aquilo que o povo já sabia. Em especial quando eles escrevem para os judeus. Nós aqui temos a nossa união no Senhor, já vai fazer algum tempo aí, 2 anos mais ou menos, né? Então, beleza. Cada vez que a gente se reúne, a gente precisa falar de novo do princípio regulador do culto. Cada vez que a gente se reúne, a gente precisa falar de novo, olha irmãos, estamos reunidos aqui no nome do Senhor e olha, sola Escritura. E vamos relembrar o que é sola Escritura. De novo eu falo lá de novo tudo que é. A gente precisa cada vez relembrar, cada vez que eu escrevo um e-mail para vocês escrevem um e-mail, aí vocês colocariam lá, olá, Felipe, tudo bem? Lembramos que a Bíblia é nossa regra de fé. Lembramos que somente Jesus Cristo salva. A gente vai relembrando cada vez que a gente escreve tudo? Claro que não. Por que a gente não faz isso? Porque já está estabelecido entre nós todas essas coisas. Já está estabelecido no nosso caminhar cristão todas essas doutrinas. Então a gente não precisa ficar relembrando todas as vezes. Daí que o Novo Testamento, inúmeras vezes, não se preocupa em ficar explicando de novo. Não fica se preocupando em, olha, vocês vão fazer isso aqui por causa daquilo lá. E por que era aquilo lá? Por causa daquele outro. E por causa daquele outro. Porque estava no Egito. Porque estava no Jardim do Éden. Não tem esse monte de explicação. Porque parte do ideal de que o povo, em especial o judeu, já sabia daquilo lá. Já estava estabelecido. O que nós lemos anteriormente? Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, no teu deitar, no teu levantar. O povo já tinha conhecimento daquilo lá. Então isso é muito importante, porque isso vai fazer com que a gente entenda por que o Novo Testamento não se preocupa em explicar tanta coisa. É assim e tem que ser feito dessa forma. Aí a gente lê só o Novo Testamento e pensa, tá, mas por quê? Porque tem todo um passado por trás. Tem toda uma questão envolvida por trás daquilo ali. Às vezes, a Escritura explica de um modo mais longo, vamos dizer. Por exemplo, a carta aos Hebreus. Quem escreveu, possivelmente o apóstolo Paulo, não é dito, mas se for ele relembra todo o Antigo Testamento, o sacerdócio, todos os sacrifícios, o templo, ele relembra tudo para aqueles crentes. Mas em outras cartas, ele simplesmente só dá a sua diretriz. Uma curiosidade bem interessante. Quando ele escreve para Timóteo, o que ele diz? Timóteo prega a palavra, Timóteo permanece na fé, Timóteo ensina todos os que devem andar. Mas ele fala algo bem interessante. Ele diz, Timóteo, em outras palavras, seja feliz, porque tu aprendestes bem da tua avó e da tua mãe, lembra? Mas Paulo não diz o que ele aprendeu. Se a gente ler só aquilo ali, a gente vai ficar com um baita ponto de interrogação na nossa cabeça, pensando assim, o que foi que Timóteo aprendeu? O que Timóteo sabia? A gente sabe que ele sabia o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento não diz isso, mas está implícito ali. Então são essas características que a gente tem que ter em mente. De que o Novo Testamento não vai se preocupar em explicar tudo de novo. Se a gente tiver dúvida, a gente tem que ler o Antigo Testamento para entender essas partes, ok? Dito isso, a gente... Vamos conferir aqui. Abre em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos crentes em Corinto, no capítulo 10. Capítulo 10, no versículo 1. Vamos ler até o versículo 6. 1 Coríntios 10, 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, foram mortos.
E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E a gente, lendo só essa passagem, o que a gente entende? Talvez pouca coisa, mas certamente nos vem à mente a história da saída do povo de Deus do Egito. Vem a saída do povo do Senhor. E notem que o apóstolo não procura explicar o que aconteceu. Por exemplo, e essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O apóstolo não fala que coisas más que eles cobiçaram. Mas a gente sabe. A gente sabe que eles cobiçaram primeiro voltar para o Egito. Disseram, Moisés, que bela atitude a tua. Tirasse a gente do Egito porque lá não tinha lugar suficiente para a gente morrer e agora a gente vai morrer aqui no deserto. Moisés, quisera que a gente estivesse no Egito porque lá pelo menos a gente tinha carne. Moisés, quisera que a gente voltasse no Egito porque lá a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Agora o Senhor manda esse maná, e é pãozinho, e é bolinho, a gente não aguenta mais isso, a gente quer carne. E aí ele dá carne. Moisés, não tem mais água, a gente vai morrer. E querem matar Moisés, e querem matar Arão, e querem matar todo mundo. Essas foram as coisas que eles cobiçaram. Mas não está escrito aqui. Mas porque a gente lê o Antigo Testamento, a gente entende. Mas o ponto principal aqui é o versículo 1 e o versículo 2. Quando ele diz que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. O que a gente percebe? Se a gente for levar na literalidade, sem a compreensão, sem a devida compreensão, a gente vai fazer o seguinte apontamento. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Aí, no primeiro momento, a gente pode entender errado. Pais, só aqueles que eram mais velhos, né? Vou fazendo uma interpretação aqui bastante maluca. Pais só eram os mais velhos. Então, só passaram no meio do Mar Vermelho os adultos. Mas a Bíblia diz que não. Diz que passaram todos. E quem eram todos? Eram homens, eram mulheres, eram velhos, eram novos, eram bebezinhos, eram crianças de colo, eram crianças que sabiam andar, eram crianças que apenas engatinhavam. Todo o povo passou pelo Mar Vermelho. Então, a forma mais clara, e me parece muito óbvia de entender, estiveram todos debaixo da nuvem, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, diz respeito a todos mesmo. Todos os que estiveram naquele local passando. E o que o apóstolo coloca para aqueles crentes no versículo 2? E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. A interpretação corriqueira, comum desse texto, para quem defende o batismo infantil, é essa aqui, talvez deve estar na cabeça de todo mundo. Então já houve um batismo, tanto de adultos, lá, como de crianças. Porque as criancinhas também passaram no meio do Mar Vermelho. Já houve uma pré-demonstração daquilo que aconteceria. Por quê? Porque o êxodo, a saída do Egito até a Terra Prometida, ela já era uma demonstração do quê? Da saída do domínio do pecado, de uma ida para as promessas do Senhor. E o que a gente tem hoje, quando alguém se arrepende, não é a mesma coisa. Ela sai do domínio do pecado, e a Escritura deixa isso muito abundante no Novo Testamento, não é mais servo do pecado, e agora caminha rumo, não mais uma cidade celestial, não mais uma cidade terrena, embora eles também não caminhassem somente a cidade terrena. Né? Eles sabiam, eles tinham as promessas da vida eterna e de muitas coisas que nós temos no Novo Testamento. Ainda que um pouco turvas, não tão claras como nós lemos no Novo Testamento. Mas o crente hoje sai rumando, trilhando, peregrinando rumo a uma terra prometida. E a mesma característica de piedade e de vida cristã verdadeira que o povo do Antigo Testamento tinha que ter para chegar na terra prometida, tanto é verdade que ele diz ali que muitos foram prostrados no deserto. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. Porque foram rebeldes contra Cristo. Porque foram obstinados. Porque ficavam angustiados com uma série de coisas. O povo ele era constantemente pervertido pelas suas idolatrias. Num determinado momento, os irmãos talvez vão se lembrar,
Moisés, os sacerdotes, eles ofereciam os holocaustos ao Senhor, ofereciam as ofertas a Deus. E chega um determinado grupo de pessoas e diz assim: que negócio é esse de só Moisés? Que negócio é esse de só esses sacerdotes aí? A gente também quer oferecer. Mais ou menos assim um comunismo, né? Nada de só vocês. Todo mundo. Vamos dividir isso aí. Vamos dar um pouquinho para nós. E o que aconteceu foi que o Senhor matou toda aquela gente. Matou toda aquela gente por quê? Porque eles quiseram usurpar, quiseram tirar o lugar que o Senhor havia dito. O Senhor havia dito: vai ser Moisés, vai ser ele, vai ser ele. E não o próprio Moisés e os sacerdotes disseram: ah, tá, a gente vai ser porque a gente é um pouco mais inteligente que você. Então, a gente vai notando que o mesmo padrão de obediência no Antigo Testamento é o padrão de obediência no Novo Testamento. Um padrão que requer o quê? Firme diligência, firme ousadia para viver diante do Senhor 24 horas, obedecendo a sua palavra, crendo nas suas promessas, se arrependendo dos pecados. Algo muito interessante nesse sentido de que o Novo Testamento não deixa tudo muito repetitivo, como nós vimos. Onde que no Novo Testamento, pode ser que tenha, mas de cabeça assim eu não me lembro, um versículo bem específico, bem claro, ao menos, como a gente vê como a gente viu anteriormente, com relação a ensinarás os teus filhos sentado, andando, deitando, se levantando por todo o caminho. Que eu me recordo assim, aqui sentado nessa tarde, não me vem nenhum versículo à mente do Novo Testamento nessa qualidade, bem específico assim. Se a gente for só interpretar o que está no Novo Testamento, a gente vai crer que então não precisa mais ensinar o filho dessa forma. Não seria a conclusão óbvia? Não está no Novo Testamento, eu não preciso mais cumprir na minha vida. Mas a verdade é que o crente vive do Antigo e do Novo Testamento. Há um modo de se ver isso bastante objetivo. Você lê o Novo Testamento. E o Novo Testamento ele funciona como um foco. Que você pega esse foco e usa para ler as páginas do Antigo Testamento. Que você vai lendo as páginas e vai entendendo, porque você já sabe como é que aquilo termina. E você lê depois o Antigo Testamento e pega o foco do Antigo Testamento e usa para iluminar também o Novo Testamento. Porque aí você vai entendendo que razão havia para o escritor escrever aqui. Então essa é a forma do crente ver. Se a gente lê só o Antigo Testamento, a gente se confunde. Se a gente lê só o Novo Testamento, a gente também se perde. Então o crente ele precisa ter essa ideia. Eu tenho 66 livros. E são 66 que eu tenho que ler e eu tenho que saber. Se eu ler só os do Novo Testamento, eu vou ficar incompleto. Eu vou ficar incompleto porque eu não sei qual é a razão daquilo existir. Eu não vou saber como que chegou ali aquela conversa. Por que que Jesus falou aquilo? Por exemplo, se a gente só lê o Novo Testamento, essa parte de Jesus com Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. A gente vai achar que Nicodemos, sei lá, ele era um pagão, ele era um ímpio, ele era uma espécie demonificada ali. Por quê? Tipo como se ele tivesse completamente excluído de tudo e de todos. Mas Nicodemos, ele era um fariseu. E o que era um fariseu? Um mestre da lei. E antes de ser um fariseu, ele era um judeu. Então, na concepção de Nicodemos, ele fazia parte do povo do Senhor. Na concepção de Nicodemos, ele era, entre aspas, um piedoso. Mas a gente precisa, para chegar nesse entendimento, compreender todas essas nuances, todos esses caminhos já no Antigo Testamento. Então eu creio que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade com relação a essa questão do batismo infantil, porque a gente perde essa questão objetiva do sentido de que os crentes de hoje, todo mundo levou um susto, né, com a criancinha ali, todo mundo se perde, todo mundo não, né? Todo mundo está falando agora, né? Não, eu não vou abrir, está vindo vento aqui, né? A gente muitas vezes se perde um pouco nessa questão da
aliança de Deus com o seu povo, e isso faz com que a gente se perca com relação ao batismo infantil. Porque a gente pega os parâmetros só do Novo Testamento e pensa que eles invalidaram o Antigo. E esse é o problema. A gente lê o Novo Testamento com os adultos sendo batizados e a gente pensa o seguinte: então agora é só adultos, porque não está mencionando crianças. Mas espera lá, tem alguma coisa dizendo que as crianças foram excluídas? Uma coisa bem importante que eu julgo citar é o seguinte: como a gente orou no começo, tem muitos cristãos genuínos, sinceros, né? Eu tenho muitos amigos batistas, assembleianos, qualquer outra, vamos colocar assim, denominação, que crê que apenas o batismo de adultos é o válido. E amém? Nem por isso são inimigos da cruz, certo? A gente tem que ter essa firme concepção. Mas a gente poderia fazer uma seguinte pergunta, não a eles, mas a nós mesmos. Se as crianças hoje não devem mais ser batizadas, como que fica a questão delas? Quando elas nascem, o que acontece com elas? Porque a gente tem no Antigo Testamento que elas nasciam, e o que o pai e a mãe faziam, né? Exemplificadamente? Davam um abraço um no outro e diziam: graças a Deus, o Senhor mandou mais um para a família da aliança. Graças a Deus, o Senhor mandou o nosso filho e ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Certo? É isso que os pais faziam. Que bom que a gente faz parte do povo de Deus. E a gente então agora vai circuncidar o nosso filho como um sinal de que ele faz parte da aliança com o seu povo. Aí você traz isso para o Novo Testamento. Se não tiver mais que, por exemplo, batizar, qual é a esperança que o pai e a mãe têm com relação à forma do filho ser incluído no pacto da graça? A gente fica numa espécie de limbo, na verdade, né? Sem qualquer demérito a essa explicação. Os batistas têm boas explicações, por isso que eles creem nas suas boas explicações. E a gente não está aqui querendo refutar todo e qualquer ensino com relação ao batismo de adulto. A gente fica eu pelo menos fico num mato sem resposta. Eu não consigo achar uma forma de, por exemplo, eu ter um filho e eu não saber o que vai acontecer com ele, por exemplo. A gente crê, claro, o batista crê, que o Senhor abençoa o seu filho. Que o Senhor abençoa, que o Senhor cuida dele, porque ele faz parte da vida cristã. Mas, se no Antigo Testamento havia uma forma clara de demonstrar isso, por que no Novo Testamento não haveria? Sendo que no Antigo Testamento crianças e adultos eram circuncidados. Então fica uma resposta que a gente precisaria talvez analisar com um pouco mais de calma, mas num primeiro momento fica uma dúvida, um ponto de interrogação na cabeça. E agora? É essa criança. Antes o pai podia vibrar, a mãe podia vibrar que a criança fazia parte do povo da aliança. E agora o pai e a mãe, eles não podem mais vibrar? Será que a criança ela não faz parte da aliança? Né? E pela experiência que eu tenho, crescendo numa igreja que os pais só batizam de adulto, né? Que a igreja só batiza de adultos, os pastores só batizam de adulto, não raro a resposta era essa. A gente tem que confiar no Senhor. Né? Não havia muita certeza daquilo. A gente crê que o Senhor abençoa, mas não era tanta certeza como aqueles que batizavam os seus filhos. E de novo, o batismo não transfere nenhuma salvação para a criança. Então, muitos nascem em famílias cristãs e são batizados quando pequenos. E o que acontece na vida adulta? Infelizmente, são uma vergonha para os pais cristãos. Infelizmente, fogem de toda a doutrina nos quais foram postos. E a gente pergunta, teve alguma validade o seu batismo quando criança? Teve, para mostrar que ele nasceu dentro da família da aliança. Mas transferiu alguma salvação para ele? Não. Pelo menos até esse momento, não. Certo?
A gente vê um ponto bastante claro em 1 Coríntios, também no capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 13 e 14. Notem que foi em 1 Coríntios 10, de 1 a 2, então um pouquinho depois a gente leu com relação ao batismo lá no mar, certo? Mas antes disso o apóstolo lhe escreve dizendo assim, no capítulo 7, versículos 13 e 14. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aquilo que nós já vimos no estudo sobre o casamento. Uma mulher cristã, né, ele parte do princípio. Notem, de novo, a gente vamos remoer um pouco dessa ideia para a gente lembrar. Paulo não diz aqui que ela era uma descrente e se tornou uma crente e depois o seu marido consente em habitar com ela. Ele diz uma mulher crente casada com um descrente. Será que Paulo está dizendo que um crente pode casar com um descrente? Claro que não, porque em outro lugar ele diz que não pode. Mas nesse lugar não está explicado da maneira como a gente gostaria talvez que fosse. Certo? Ela não deixa então. A mulher se converteu ou o homem se converteu e o seu cônjuge não se converte, o que diz a palavra? Continua casado. Se o não crente quiser continuar casado, continue casado com ele. Não deixe o cônjuge porque você é um convertido. Permaneça nisso. Mas por que permaneça? Qual que é a razão de permanecer? E ele fala no versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente, no outro caso, é santificada pelo marido. Mas qual que é a razão disso? Por que ocorre esse palavreado que o apóstolo coloca de um santificar o outro? Primeiro, significa que agora porque eles têm relações sexuais a santidade passa de um para o outro? Claro que não. Né? Significa porque eles moram embaixo do mesmo teto, a bênção do Senhor salvífica ela é transmitida por causa das quatro paredes? Claro que não. Há um objetivo maior nisso aqui, que são os filhos. E aí ele diz depois ali no 14 ainda. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Recapitulando o que o apóstolo diz. Vamos imaginar que uma mulher crente continue casada com um não crente. E vamos imaginar que não aconteça nada nisso. Que fique só por isso. O que aconteceria? Nasceria um filho meio crente, né? Meio crente, meio ímpio. Meio salvo, meio não salvo. Vamos assim colocar. Meio na aliança, meio não na aliança. Isso não seria possível. Não seria, de modo algum, plausível para nós. Então o apóstolo diz, você crente deve permanecer no casamento? E permaneça no casamento porque a bênção do Senhor vai continuar sobre vocês. Ele escreve para o crente dizendo, crente, fica tranquilo com relação ao teu filho. O teu filho que nascer dessa relação, ele vai ser abençoado. Notem, são santos. O filho que nascer dessa relação de vocês não vai ser imundo. Não vai ser alguém alvo da ira de Deus. Vai ser alguém santo. Por quê? Por causa do descrente? Não. Por causa de você que é crente. Por causa de você que professa a fé no Senhor e vive genuinamente um evangelho conforme as Escrituras. Então, esse padrão aqui do casamento do apóstolo é como que para dizer para aqueles crentes, vocês se tornaram crentes, mas continuem confiantes. Os filhos de vocês vão estar dentro da bênção do Senhor. Os filhos de vocês vão ser santos. E santo é o quê? Separado. Certo? Santo não é... A primeira palavra não é 100% puro. A questão é separado. Sede santos como eu sou santo. Alguém consegue ser santo como Deus é santo? Não. Alguém consegue ser santo como Jesus foi santo? Não. Mas a gente, em Cristo, é separado como Ele foi separado. A gente vive agora em novidade de vida. A gente agora é peregrino. A gente não é mais habitante dessa terra com relação às coisas desse mundo.
Então o apóstolo deixa bastante claro: os vossos filhos vão ser santos. Os vossos filhos não irão ser imundos de forma alguma. Para a gente ir entrando nessa finalização, mas antes de entrar nessa finalização, alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Sobre isso que a gente tem visto? Ele é batizado, mas quando ele é adulto, ou mais jovem, ele, pela graça de Deus, ele tem o arrependimento dos seus pecados, ele tem o arrependimento dos pais, dos pais, né? Mas é através dos pais que receber essa carga. Ele há necessidade dele ser batizado em arrependimento ou não mais? Porque daí ele foi batizado, mas nem veio o arrependimento. No caso, ao contrário. Eu fui batizado. Ele foi batizado e creu, né? Resumindo a pergunta do Jackson, se uma criança é batizada e posteriormente, quando um pouco mais crescida, ela vem demonstrando os frutos do seu arrependimento, se ela precisaria ser batizada de novo, né? A gente faz a mesma pergunta olhando para o Antigo Testamento. Vamos fazer a mesma pergunta. Uma criança que era circuncidada e, de fato, vivia a vida cristã, a vida genuína, seguindo a palavra do Senhor. Ela era circuncidada de novo? Não. Né? Então não há necessidade de um rebatismo. Né? Por quê? Porque aquele é um sinal da aliança. O que acontece na prática, nas igrejas, é o seguinte. Você tem aquela criança que nasceu muitas vezes dentro da própria igreja local, e ela vem crescendo e vem demonstrando uns frutos. As pessoas percebem que é uma pessoa educada, que é uma pessoa que ora, que é uma pessoa que lê a Bíblia. Às vezes muito jovem, 8, 10 anos, às vezes um pouco mais velha, às vezes só quando adulta também, segundo apraz ao Senhor chamar os seus. E o que se faz muitas vezes é somente uma espécie de confirmação, que não tem validade salvífica também. Mas é simplesmente um professar público de que ele conhece ao Senhor, de que ele vive em novidade de vida agora. E as pessoas testemunham aquilo. Não, é verdade. É verdade, ele dá frutos dignos de arrependimento. Qual que é o padrão? Era o padrão para quem não era batizado quando criança e tinha que ser batizado quando adulto. Que é o que? Demonstrar frutos de arrependimento. Né? Então, se torna um modo que as igrejas acabaram adotando para dizer assim, olha, esse garoto agora, ele foi batizado quando pequeno. E a bênção do Senhor esteve sobre ele durante todo esse tempo. E agora ele está aqui, mostrando para todos nós que o Senhor cumpriu a sua promessa, de que o Senhor está com ele desde quando ele era pequeno, o Senhor guiou os seus passos e agora ele participa então da comunhão. Algumas igrejas chegam a fazer perguntas para as pessoas na frente de todo mundo. Né? Então elas levam, às vezes, crianças um pouco mais crescidas, jovens e adultos, e elas fazem perguntas mesmo, né? Com relação à justificação. Né? Cristo é 100% poderoso para nos justificar? E a pessoa tem que responder, sim, ele é 100% poderoso. Algumas perguntas assim, porque às vezes numa igreja maior, nem todo mundo conheceu aquela pessoa, nem todo mundo sabe de onde que veio aquela criança, né? Então é só uma forma de testemunhar essa questão em público, né? Mas respondendo objetivamente, não precisa batizar de novo. Né? Não? Tu ia começar? Já foi? Você tem alguma pergunta? Não? Tá. Então, a gente pode continuar aqui. Está estabelecido que Jesus foi circuncidado e foi batizado. Né? Isso plenamente ok aqui entre nós. Né? Jesus batizado, Jesus circuncidado. Por que Jesus circuncidado? Porque foi ministro de uma nova aliança. E a partir daquela nova aliança, ele então estabelece que o modo como se demonstraria essa aliança é mediante o batismo. Por que Jesus não foi batizado quando ele era pequenininho? Qual que é a resposta? Por que Jesus não foi batizado quando ele era pequenininho?
Porque ele não estava na nova aliança. E por que não estava na nova aliança ainda? Porque ele ainda não havia se entregado pelo seu povo. Então Jesus não foi batizado quando pequeno. Por quê? Ele não havia ainda morrido pelo seu povo. Ele ainda não havia se entregado, estabelecido a sua missão para com o seu povo. Então ele foi circuncidado, assim como todos os outros judeus. E José e Maria certamente se alegraram quando circuncidaram Jesus. Primeiro, pela promessa de ser o Salvador. E segundo, por saber que o Senhor iria cuidar daquele pequeno Jesus até que ele crescesse. Daquele pequeno menino que iria certamente ser levado em berço esplêndido pelo Senhor e pela sua bondade. E a gente percebe aqui de um modo muito maravilhoso como, embora esse assunto seja importante, como os cristãos que divergem nele são grandemente abençoados. Um exemplo prático. Eu e o Rafael, a gente veio de uma família, veio de uma igreja que não batizava criança. Mas, puxa vida, a gente foi mantido na misericórdia de Deus até esse momento, mesmo nós não tendo sido batizados quando criança. Na nossa igreja existia aquele ritual, aquela maneira de você, como que apresenta a criança diante de Deus. Né? Então, você leva o recém-nascido na frente da igreja, né, e faz uma oração pública diante do Senhor, porque o Senhor proteja aquela criança, guarde aquela criança. O que, em si, não vejo nenhum mal. Né? Mas quis dizer isso para a gente mostrar que é um assunto importante, mas o Senhor cuida dos filhos de pais batistas também, ok? O Senhor cuida de filhos de pais assembleianos, de filhos de pais de qualquer denominação que seja realmente fiel ao Senhor. Para que a gente nunca creia assim, não, só os presbiterianos que têm os filhos na aliança do Senhor. Não, não é isso. O Senhor cuida de inúmeros e isso é uma graça imensa, isso é uma misericórdia imensa que a gente pode ter, ok? Então, qual que é o objetivo? A gente percebe que mesmo aquele que não crê no batismo de criança, ele crê que o Senhor é poderoso para cuidar do seu filho. E é a mesma crença que aquele que batiza crê, que o Senhor é poderoso para cuidar do seu filho. E que se não for a graça do Senhor em cuidar do seu filho, ele não vai ser salvo. Então, no comum, ambos concordam. Por isso que eu não vejo nenhum sentido para se ter briga. Tem presbiterianos extremistas que creem que quem não batiza filho não é salvo, que é um crente ímpio, né? Uma espécie de crente ímpio. Né? E tem batistas extremistas também, que creem que quem batiza criança é um ímpio, que quem batiza criança é um não regenerado, é alguém contrário ao Senhor e tudo mais. Então a gente vê infelizmente essas guerras acontecendo. Ok? Então Gálatas 3:29, para a gente ir finalizando. Não, a gente já viu, né? Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. O mesmo parâmetro de estabelecimento no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. E em Cristo nós temos essa confirmação de que o batismo ele foi o substituto da circuncisão. Talvez esse é o versículo mais claro que demonstre essa transposição da circuncisão para o batismo. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Vamos ler de novo. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a verdade, para que confirmasse as promessas feitas
aos pais. Então, já fica estabelecido de que quem estava por trás de tudo isso era Cristo. De que quem estava por trás da promessa era Cristo. E aqui o entendimento. O entendimento de que agora com Cristo, eu penso que não há mais dúvida se há ou não necessidade de circuncisão no Novo Testamento, certo? Nenhuma circuncisão. Mas o texto deixa o que é muito claro. Jesus ele foi ministro da circuncisão. Para quê? Qual que é o objetivo da circuncisão? Qual que era o objetivo do corte do prepúcio? Qual que era o objetivo? É uma pergunta? Confirmar a promessa. Certo? E é o que o apóstolo diz. Para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então hoje, quando um crente batiza o seu filho, ele está dizendo o seguinte: Cristo é ministro desse batismo. E Cristo aqui confirma as promessas feitas. E os pais aqui diz respeito ao quê? Aos pais do Antigo Testamento. Feita aos pais lá do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, quando um infante é batizado, quando uma criança é batizada, o pai e a mãe, eles descansam sabendo assim: ainda que eu não veja, ainda que eu não saiba como, eu creio que Deus cuida do meu filho. Eu creio que Deus é ministro da promessa. E qual é o sinal da promessa no Novo Testamento? O batismo, só o batismo. Então eu coloco sobre o meu filho o sinal da promessa. O sinal de que o meu filho ele é um santo e não um imundo. Né? Nenhum de nós crê e pensa, nasceu um imundo. Não, nasceu um santo. Nasceu alguém debaixo da aliança do Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, nesse sentido, a gente precisa deixar bem estabelecido que o batismo de crianças não encontra nenhum obstáculo no Novo Testamento, justamente porque o Novo Testamento não vem falar contra o batismo de crianças. Uma das regras para a gente entender a Bíblia é qual? Eu leio o Antigo Testamento, leio o Novo Testamento. Quando o Novo Testamento diz que foi revogado, que não tem mais validade no sentido de que agora se cumpriu em Cristo, eu não pratico mais. E o que a gente vê que não tem mais validade? Sacrifício, a ordem sacerdotal, a ordem dos levitas, a manutenção de um templo físico não tem mais necessidade. A forma de arrependimento de pecados com aquelas ofertas, com aquelas oferendas que o povo dava. Tudo isso a gente não faz mais por quê? Porque o Novo Testamento diz que não é mais para fazer, certo? Mas com relação às outras coisas que o Novo Testamento silencia, qual que é a conclusão? A gente continua a fazer. A gente continua a executar. O Novo Testamento silencia de uma forma objetiva com relação a ensinar os filhos, por exemplo, no levantar, no sentar, no andar pelo caminho. Mas alguém deixa de ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor por causa disso? Não. Ele vai lá no Antigo Testamento, lê e pensa, eu tenho que praticar isso. Então, um grande erro, e que não é erro de vocês, erro meu, muitas vezes já no passado, era ao tentar entender uma doutrina, não ler o Antigo Testamento. E aí a gente fica realmente muito confuso, porque parece que uma coisa é contraditória à outra. Ora, uma hora tem que circuncidar a criança, agora se criança não tem que mais ser batizada, mas a criança era incluída na aliança, agora não é mais incluída na aliança, mas Cristo disse que era o cumprimento de todas as coisas, mas se ele era o cumprimento, por que ele não cumpre com relação às crianças? E a gente fica meio maluco. Porque a gente não entende qual que é o propósito da Escritura. Então, resumindo toda a nossa conversa aqui. Às vezes ocorre a confusão com relação ao batismo de crianças por causa dessa passagem em especial de João o Batista que batizava os adultos. Mas João o Batista dizia o quê? Arrependam-se, busquem ao Senhor, eis que vem o Messias. É isso que ele proclamava. E quem é que conseguia escutar isso?
Tá, tudo bem, crianças escutavam, mas crianças não entendiam isso. Os adultos entendiam essa parte, e os adultos, então, agora faziam parte, quando se arrependiam, quando demonstravam frutos, dessa nova aliança. O que Jesus vem, que nós vimos anteriormente, é traçar uma divisão. Esqueçam a circuncisão na carne. Esqueçam, abandonem tudo isso aí. Porque agora o que vale é o sinal da aliança. Já pensou se a gente chegasse com essa visão no Antigo Testamento? E um profeta chegasse, vamos dizer que a história fosse assim, e um profeta chegasse: irmãos, eis que diz o Senhor, o sinal da aliança será o batismo. O sinal da aliança será o batismo. O que ia acontecer? Os crentes iriam ser batizados. E os seus filhos também iriam ser batizados. Por quê? Porque esse era o padrão que já acontecia lá anteriormente. Então a gente deve ter esse entendimento bastante claro com relação ao Novo Testamento. Não é porque o Novo Testamento dá um exemplo de adultos que ele está excluindo as crianças de todo o pacto com Deus, de toda a aliança do Senhor com o seu povo. Existem alguns comentários aqui, Matthew Henry, João Calvino, mas tem no blog, eu não vou ler, tem algumas linhas aqui, eu pelo menos quando fico escutando muito tempo uma frase assim, me perco um pouco, então imagino que os irmãos também, né? Vou enviar para os irmãos esse estudo, o que eu estou lendo aqui, que é o que já estava no blog, né? Se eu lembrar, disponibilizo depois na descrição do vídeo também, para que os irmãos leiam ali. Eles tratam, por exemplo, daquela parte onde Paulo vai e rebatiza um determinado número de crentes. Não sei se os irmãos lembram. O apóstolo Paulo ele encontra algumas pessoas que haviam sido batizadas por João e não haviam ouvido falar do batismo do Espírito Santo. Haviam sido batizados apenas para o arrependimento, não haviam sido instruídos com relação ao Espírito Santo do Cristo que havia vindo e deixado seu Espírito Santo. E aí a Escritura diz que Paulo vem e batiza aqueles crentes, né? Na primeira leitura, o que parece? Paulo veio e mandou todo mundo traga de novo, né? Mas João Calvino defende que não, porque existem várias formas de se interpretar a palavra batismo, e batismo nem sempre era com relação a botar uma pessoa na água ou jogar um pouco de água em cima da pessoa. Muitas vezes era apenas uma questão de demonstrar que ela estava sendo batizada e que ela estava sendo como que abençoada pelo Senhor, como se fosse em águas. E aí então João Calvino acaba defendendo de que aqueles crentes eles não foram batizados de novo na água, e sim que o apóstolo Paulo os batizou com o Espírito Santo, porque eles não haviam recebido o Espírito Santo. E o argumento de João Calvino para isso é muito interessante, porque ele diz o seguinte, em outras palavras: tudo bem, então a ordem cronológica que você tem é o seguinte: um crente se arrependeu e foi batizado. Depois ele ficou mais consciente da vida cristã, mais certo de que ele precisa do Espírito Santo. Ele entendeu uma nova doutrina essencial para o cristianismo. E aí eu batizo ele então em águas de novo. Aí João Calvino pergunta: quantas águas bastariam para nos batizar durante toda a vida? Porque uma hora a gente entende uma doutrina. Daqui a pouco a gente, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, quanto tempo que eu passei sem entender isso aqui? Pela mesma lógica, a gente teria que ser batizado de novo, né? E a Escritura não demonstra esse padrão, tá certo? Então, eu espero que a gente tenha conseguido relembrar um pouco daquilo que a gente viu, mostrando que o batismo é somente um sinal da aliança. Qual era o sinal no Antigo Testamento? Circuncisão. Qual é o sinal no Novo Testamento? O batismo. Então, somente isso, né? E talvez para finalizar de vez, ao menos a nossa confissão de fé de Westminster, ela trata de que o batismo ele é corretamente administrado por efusão ou por aspersão de água sobre a pessoa. Ou se a pessoa quiser também deitar
o elemento todo na água. O que significa isso? Você pode tanto batizar a pessoa num tanque de água, né? Não trata aqui batismo de imersão, né? Trata só de efusão, de aspersão. Mas vou acrescentar, você pode batizar a pessoa toda na água, você pode jogar um pouquinho de água na cabeça dela, ou você pode só borrifar um pouquinho de água na cabeça. Por quê? Porque existem alguns versículos, e esses versículos não são muito literais como a gente gostaria que fosse, mas que eles demonstram uma ideia muito clara de que seria um pouco impossível batizar todas as pessoas numa água. Por exemplo, num determinado dia, lá em Atos, é dito que 3.000 pessoas se converteram. E você vai ler como é que era a cidade, lá não tinha tanque suficiente para batizar 3.000 pessoas. Era impossível batizar 3.000 pessoas em tanque. E aí, eles acabam entendendo... Não tem problema, pode ir. Fica em casa aí, Jonas. Por essas e outras passagens, se acaba entendendo de que o batismo... Qual que é o elemento do batismo? O elemento do batismo é água. Muita água? Pouca água? A Bíblia não deixa isso claro para nós. Alguns dizem porque é batismo, porque é sepultamento, então eu tenho que fazer o sinal, né, de sepultamento, colocar a pessoa. E não tem problema se alguém quiser seguir esse padrão, não me oponho. Apenas que existem alguns empecilhos que os batistas têm a resposta para esses empecilhos, mas são um pouco fracos no meu entender, mas respeito quem assim está. Por exemplo, no Antigo Testamento diz que o povo deveria batizar as camas e os utensílios. Se for literalmente, eles tinham que levar a cama deles lá no tanque, jogar a cama no tanque, né, porque tem que batizar, né, e puxar a cama de volta, molhar toda a cama, né, tem que jogar os utensílios lá e pegar de volta, e a gente vê que eles não faziam isso. Né? O batismo lá era apenas jogar um pouco de água por cima, era apenas uma demonstração da bênção do Senhor, da purificação com relação a tudo aquilo lá. Né? As pessoas seria até estranho, de repente, uma poça ou um João com uma bacia com água, não daria, seria estranho, né? Existe um propósito físico, com certeza, e um propósito local, né? Também. Os fariseus passando por ali, uma questão, como todo Deus trabalha, né? O próprio ambiente, né? Seria talvez até estranho, tantas pessoas vindo lá, né? Talvez seria algo mais... Você coloca o exemplo, né? Um exemplo extremo requer uma resposta extrema, então o exemplo vai ser extremo, né? Você está peregrinando pelo deserto, por algum motivo você parou no meio do deserto, você tem um pouquinho de água numa garrafa e você está trilhando esse caminho com um não crente, né? E que o Senhor tenha muita misericórdia, que se a gente estiver nessa situação, que a gente fale incessantemente do Senhor para aquele homem, né? Estamos no deserto, caminhando e sabe-se lá o que vai acontecer, né? E pela graça do Senhor você vê que aquele homem, que aquela pessoa entende o Evangelho, que ela compreende o cerne do Evangelho e ali já vai demonstrando frutos de arrependimento. Já vai demonstrando, né, chorando pelos seus pecados e tudo mais. Né? Partindo do ter que sepultar, você não ia poder fazer. Né? Você não ia poder batizar aquela pessoa. Isso significa que ela iria se perder? Claro que não. Claro que não. Né? O ladrão da cruz não foi batizado, o ladrão da cruz não tomou da ceia e mesmo assim foi salvo. Né? Mas você com um pouquinho de água na garrafa podia então batizar aquela pessoa. Né? Claro, nesse exemplo extremo, que não tivesse nenhum pastor por perto, não tivesse nada, né? Fosse questão de vida ou morte, sim, a gente não sabe se vai chegar vivo, nem nada disso. Né? Mas então, o principal para nós é entendermos de que Cristo ele é ministro da circuncisão. De que Cristo é um ministro agora, como a gente viu nos versículos, não da circuncisão física, mas da circuncisão no coração. De que Cristo ele é ministro dessa circuncisão que faz a promessa ter validade. E porque ele faz ter validade, os crentes batizam os seus filhos na certeza de que o Senhor está colocando uma criança dentro de uma família da aliança.
Nós já estudamos há mais tempo atrás, não vai dar tempo de a gente ver agora, a doutrina dos pactos, que na verdade é aquilo que nós lemos um pouco. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Essa doutrina da aliança, ela é importantíssima para a vida da igreja. Tanto que sem ela não faz sentido falar Antigo e Novo Testamento, né? Você tem Antiga Aliança e Nova Aliança. Então, dessa forma, assim como os crentes no Antigo Testamento circuncidavam os seus filhos, e os filhos muitas vezes eram rebeldes e não eram salvos, assim também no Novo Testamento os crentes circuncidam os filhos, batizam os filhos, na certeza de que o Senhor está colocando aqueles filhos dentro da aliança. Mas o trabalho, na verdade, não se encerra por aí. Na verdade, o trabalho começa aí, né? Porque você coloca o sinal da aliança e, a partir daquele momento, né? Imagino que os pais orem todo dia, ou deveriam orar todo dia, ou frequentemente pelo seu filho. Senhor, guia o meu filho nos teus caminhos, Senhor. Guia os meus filhos na tua palavra, né? A graça que meu pai teve é de que nós estivéssemos no caminho do Senhor, ainda que durante algum tempo andamos como pessoas fora do Evangelho, ao menos eu, né? Mas hoje uma das grandes alegrias dele é de que a gente foi preservado pelo Senhor, né? Então certamente as orações dele, da minha mãe, foram grandemente atendidas, né? Não fomos bons adolescentes, não fomos bons jovens, não fomos, às vezes, boas crianças no que diz respeito ao cristianismo, né? Mas dentro do propósito do Senhor, aprove a Ele nos salvar no tempo oportuno. Então, fica estabelecido que esse é o princípio. É o princípio de entender somente como era o Antigo Testamento, se a gente for ver. Entendendo o Antigo Testamento, eu consigo transpor tranquilamente para o Novo Testamento. Entendendo que, se eu pego um ensinamento sobre adultos, eu concluo sobre adultos. Se eu pego um ensinamento sobre crianças, eu concluo sobre crianças. O ensinamento sobre adultos era o quê? De que eles deveriam se arrepender para confirmarem essa aliança, embora já fossem circuncidados. E, por outro lado, o sinal da aliança tem também o viés, o caminho de demonstrar que aqueles que são postos neste sinal nascem debaixo de uma aliança do Senhor, nascem debaixo de um povo de Deus. Por isso que, né, nas igrejas que batizam as crianças, né, quantos, né, de um modo um pouco de brincadeira, quantos membros tem aí? Agora tem 10, antes tinha 9, agora tem 10 porque nasceu uma criança. Ela faz parte da aliança do povo de Deus, ainda que evidentemente não literalmente um membro, né, não comungue, não tome da ceia, né. Aí tem algumas pessoas que creem que a criança deve tomar ceia, deve participar do momento da ceia, né, crianças bem pequenininhas, né, mas não nos parece ser verdade, porque a questão da ceia, a questão do examinar a si mesmo, a questão de tudo mais, né, diz respeito ao quê? Diz respeito a adultos. Né? Então eu pego aquilo e aplico para adultos. Né? Há um outro requisito. Então o importante é a gente não embaralhar essa questão. Se a gente consegue entender o Antigo Testamento, consegue entender o que diz para os adultos e o que diz para crianças, não entra em confusão nenhuma e a gente sai de um modo harmonioso dessa doutrina e dessa conversa. Amém? Bom, algum dos irmãos tem alguma pergunta sem final? Ensinar, né, o filho mandar, não assentar, né? Talvez não tão próximo, não tão claro no Novo Testamento, né, que eu vejo, assim como Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada para ensinar. Isso, Mas quem, né, diz que é o homem, mas a criança seria o mais um bom, o Jackson comenta então um bom versículo no Novo Testamento mostrando que devemos ensinar, né? É 2 Timóteo 3,16, que toda escritura, né, ela é útil para o ensino, né? Mas, evidente, o objetivo, né, agradeço, foi mostrar só que se eu vou buscar no Novo Testamento a mesma coisa do Antigo Testamento, eu vou morrer na praia. Eu vou morrer na praia porque eu não vou conseguir entender muita coisa, né? Vai ficar um monte de lacunas, um monte de pontos de interrogação, e aí eu vou ter que ler o Antigo Testamento para compreender. E vale lembrar uma coisa bem interessante. Quando Paulo escreve toda a escritura é útil para o ensino, do que ele está falando? Do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo escrito ainda.
Né? Então ele escreve para Timóteo, que foi ensinado no Antigo Testamento, dizendo: Timóteo, tudo aquilo que tu aprendeu é útil ainda hoje. Tudo aquilo que tu aprendeu é útil para o ensino. Tudo aquilo que tu foi ensinado é útil para que o homem seja firmemente instruído para toda boa obra. Né? Então a gente vê essa beleza de que o Novo Testamento ele é muito reprise do Antigo Testamento. Há um irmão em Cristo que ele tem uma determinada postagem, se eu lembrar vou colocar para vocês, não me lembro se é Tiago, não me recordo quem é, mas que ele mostra, sim, se eu não me engano, um quadro comparativo, alguma coisa parecida com isso, como Tiago, se eu não me engano, é uma cópia fiel de Levítico. Se você lê Levítico e lê Tiago é a mesma coisa. Brincando, não precisa ler os dois, lê apenas um deles. Tiago diz exatamente as mesmas coisas que Levítico. Aí você pensa, opa, você tem alguma coisa para me ensinar. O Novo Testamento somente lança luz ao Antigo. Ele não vem e muda o Antigo. Ele lança luz, ele mostra para onde tudo indicava. Amém? Surgiu alguma dúvida? Sim, ficou alguma... não ficou dúvida, mas também não entendi muita coisa. Deu assim deu para entender alguma coisa, deu para captar a questão da aliança do Senhor com o seu povo no Antigo Testamento e a aliança do Senhor com o seu povo no Novo Testamento. O catolicismo romano, né, ele batiza crianças como uma espécie de transferência de salvação mesmo. Né? Então, qual que é o comum que a gente ouve falar? Não, mas eu sou batizado. Né? Eu sou batizado. Né? Mas, mesmo assim, eles sabem que eu tenho que ser batizado, mas eu tenho que ser um praticante. Né? Eu tenho que fazer algumas coisas boas. Né? Então, o batismo deles tem um pouco desse viés, um pouco do viés cristão genuíno, né? Como descreve a Escritura, né? A mulher prostituta, a Babilônia, ela é um misto de verdade e de erro. Né? Ela tem um pouco de verdade ali no meio, mas tem um pouco de erro também ali no meio, né? E um pouco de levedo, um pouco de fermento, leveda toda a massa, como diz o Senhor Jesus. Né? Então, um pouco de erro faz com que todas as coisas muitas vezes fiquem pecaminosas, fiquem erradas. Bem, a gente pode finalizar então com uma oração, segundo nos orienta a palavra de Deus. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque podemos mais uma vez estar reunidos como irmãos. Obrigado, Senhor, porque na tua grande bondade tu nos trouxeste em segurança até aqui. E se tu nos trouxeste, ó Senhor, é porque houve um motivo muito específico para isso, ó Deus. Não cremos que resolvemos nos reunir aqui em vão, sem nenhum propósito. Obrigado ao Senhor, porque, segundo a tua misericórdia, tu tens cuidado de nós. Tu tens cuidado não somente de nós, mas também dos nossos filhos, ó Senhor. E aqueles que virão também, cremos que o Senhor os guardará. Obrigado a Deus, porque quando vemos e lemos a tua palavra, podemos perceber que há uma unidade que muitas vezes até mesmo nos espanta, Senhor. Pessoas que escreveram em tempos absolutamente distintos, separados por milhares de anos, e que quando os lemos, ó Senhor, falam exatamente a mesma coisa. Pessoas que nunca se conheceram, que nunca leram cartas um dos outros, escrevem na mesma harmonia, ó Senhor. Por isso te agradecemos, porque podemos ler a tua palavra, e podemos ver que o Senhor não é um Deus que mente, não é um Deus que altera promessas, não é um Deus que volta atrás naquilo que falou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor proporciona a cada um dos seus filhos, na medida que crescem, se casam e têm filhos, ó Senhor, uma grata oportunidade de demonstrar à igreja, de demonstrar aos seus pares cristãos, de que aquela criança nasceu debaixo da tua aliança. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque, embora o sinal da aliança tenha mudado,
a tua aliança com o teu povo permanece a mesma. A tua aliança com os pais e com os filhos e com todos aqueles que vão vindo ao teu reino permanece a mesma, Senhor. Te agradecemos porque não fomos deixados órfãos. Obrigado porque não fomos relegados à míngua, ó Senhor, mas fomos cuidados grandemente por Ti. Ajuda a mim, aos meus irmãos e especialmente aqueles que talvez ainda tenham alguma dúvida, ó Senhor, sobre isso. Que possam buscar na Tua palavra, possam buscar em Ti, ó Senhor, em oração, em devoção, de maneira que possamos crer de que a Tua aliança, ela nos sustenta e ela nos guia em toda a verdade, ó Senhor. Livra-nos, ó Senhor, por fim, de um espírito de facção, de um espírito de divisão, infelizmente às vezes de ódio, ó Senhor, por aquele que é diferente. Ajuda-nos, ó Pai, a ter como irmãos aqueles que, nesse sentido, pensam diferente, ó Senhor, daqueles que, porventura, creem de uma maneira diversa. Ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos crer que, no essencial, ambos concordam com a Tua palavra. Dá-nos um coração, então, Senhor, humilde e nos une como pequena congregação, a fim de que possamos ter uma só fé, um só Senhor e, como diz a Tua palavra, também um só batismo, ó Deus, a fim de que possamos crescer em fé, crendo que o batismo de crianças não salva nenhuma criança, Senhor. E por isso, rogamos ainda outra vez que Tu estejas cuidando das nossas crianças, Senhor. Tanto das que já vieram à vida, como daquelas que, segundo a Tua graça, ainda virão, ó Senhor. Cuida de cada uma delas. Ajuda os pais, ó Senhor, ajuda os familiares, para que possam ser instrumentos Teus, ó Senhor, na vida de cada um desses pequenos. Ajuda-nos, Pai, porque de nossa parte somos tão fracos, ó Senhor, em pensar que temos de guiar a nossa família, os nossos pequenos, na Tua santa palavra, no Teu santo desígnio, ó Senhor. Isso é muito maior do que nós podemos suportar, ó Senhor. Mas segundo a Tua graça, abençoa-nos. Vem com a Tua misericórdia, com o Teu amor, nos enche de desejo sincero de praticar as boas obras, ó Deus, a fim de que possamos ser fortalecidos em nossa fé. Nós Te louvamos por causa de Cristo Jesus, o ministro da verdadeira aliança, o ministro daquele que selou todas as coisas com a Sua própria vida. E por causa dele, no nome dele, então, nós oramos e desde já agradecemos na certeza de que o Senhor é fiel e justo para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e oramos. Amém. Amém.